Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por mais este momento na presença de nosso Senhor. Estamos aqui para gravar um vídeo, né? Falando da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Então vamos orar, né? E vamos pedir para que nosso Senhor venha nos abençoar, venha nos dar o entendimento da Sua palavra, para que a gente venha falar o que realmente nosso Senhor nos ordena que falamos, não é mesmo? Vamos orar então para que o Espírito Santo do Senhor esteja comigo e esteja com você aí do outro lado da telinha, amém? Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, ó Pai amado, Espírito Santo, Deus da verdade, Deus Santo, Deus poderoso, em seu santo nome, Senhor Jesus, nós oramos agora, Pai, pedindo perdão, Pai, dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai. Muitas vezes falhamos, muitas vezes pecamos na Sua presença, na presença das pessoas, Senhor. Nós somos falhos, Pai. Nós indo, Senhor amado, a investigar, Pai, o nosso coração e a nossa mente, Pai. Nós pensando, Pai, investigando o nosso coração e a nossa mente, a gente vê, Pai, que a gente é muito falho. Por isso nós lhe pedimos o perdão, Senhor. Pedimos o perdão, Pai. Perdoa cada um de nós, Pai. Perdoa nossos familiares, nossas filhas, nossos filhos, Pai, nossos netos, Pai, nossos genros, noras, ó Pai, nossos pais. Perdoa, Senhor, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos pastores, Pai. Ó Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, nós viemos pedir perdão, Senhor, ó Todo-Poderoso, e viemos pedir, Pai, o Seu Santo Espírito em cada um de nós, para que nós venhamos fazer a Sua vontade, Pai, conforme agrada o Seu coração, Senhor, conforme agrada os Seus olhos. Pai querido, Pai amado, Deus da verdade, Deus santo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, ó Pai. Pedimos o Seu Santo Espírito em nós, Pai. Pedimos para que cada um, Senhor amado, venha se arrepender, Pai. Cada um de nós venhamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, Pai, porque sem o arrependimento não há o perdão. Ó Pai querido, ó Pai amado, Espírito Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso Deus, maravilhoso Deus, Pai Santo, Pai amado, nós sabemos, ó Senhor, que o Senhor muitas vezes se ira contra o seu povo, muitas vezes, ó Pai, o Senhor manda, Pai, o Senhor manda, Senhor amado, para que nós venhamos, Pai, a obedecer ao Senhor. Pai querido, muitas vezes vem a tribulação, muitas vezes vem a tempestade, muitas vezes vem a luta, muitas vezes vem a provação, Pai. Mas nós estamos aqui, ó Senhor amado, buscando ao Senhor em espírito e em verdade, Pai, porque nós queremos, Pai amado, nós precisamos, nós necessitamos do Senhor, do Seu Santo Espírito, do Senhor juntamente conosco, Pai. Abençoa este nosso irmão, esta nossa irmã que está do outro lado, Senhor amado, do outro lado da telinha, Pai, orando conosco, ouvindo a oração, Pai, e fazendo um pedido ao Senhor. Abençoa o pedido desse nosso irmão, dessa nossa irmã, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ouve o pedido, abençoa, cura, Pai. Restaura, Pai. Ó Deus maravilhoso, cura a alma, Pai. Cura o espírito, Senhor nosso Deus. Cura a alma dos seus amados, Pai. Um coração, Pai. Coração, meu Deus amado, que muitas vezes, ó Pai, está passando, Pai amado, por um momento difícil. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, Senhor. Dá o alívio, Pai. Dá, Senhor amado, a cura, Pai, para todo sempre. Pai amado, dá o refrigério da alma, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa possa, Senhor amado, a beber da água, Senhor, que somente o Senhor tem, a água que mata a sede para todo sempre, Pai. Ó Senhor nosso Deus, a Sua palavra, Pai, a Sua palavra seja nosso escudo, seja nosso direcionamento, Pai, através do Seu Santo Espírito. Pai querido, Pai amado, Deus da verdade, Deus santo, Deus poderoso, abençoa, Senhor, abençoa este momento, Pai. Abençoa, Senhor, os cantos entoados ao Senhor que muitas pessoas cantam, Pai. Ó Espírito da glória, abençoa cada adoração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Se levanta, Senhor amado, em favor do seu povo, Pai.
Nos protege, Senhor amado, nos livra do mal. Nos protege, Senhor, nos livra do mal. Protege os seus amados, ó Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, Deus da verdade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Santo dos Santos, Rei dos Reis. O Senhor é a nossa luz, a nossa força, o nosso rochedo, ó glorioso, maravilhoso Deus forte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor nosso Deus. Nós pedimos que o Senhor continue conosco para todo sempre. Abençoa nosso irmão, nossa irmã do outro lado também, Senhor. Oh, glorioso Deus. Amém, amém e amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Que bênção, né? Coisa boa a gente falar com o nosso Senhor. Não existe coisa melhor, né? Que a gente poder conversar com o nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos ler a palavra, né? Para honra e glória do santo nome do Senhor, vamos ver o que nosso Senhor nos quer dizer hoje, nesse momento, né? Nesse momento maravilhoso, nós buscando a presença, nós buscando o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler então em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, amém? Vamos iniciar desde o início do capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere, João já estava no cárcere preso, né? E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é esse de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam seus companheiros e dizem: Tocamo-nos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, nosso Senhor aqui está, né? Depois que ele deu instruções aos discípulos de como eram para seguir, né? Como que eram para fazer a obra, né? Que nosso Senhor ordenou para que fizesse. O ide do Senhor, né? Então, nosso Senhor, ele ordenou a eles como que era para fazer, né? Tem aqui, amados, um capítulo antes, aqui no capítulo 10, né? E diz os 12 sua missão, no capítulo 10 de Mateus. E aí nosso Senhor está ensinando como que é para fazerem, né? É para irem onde forem recebidos, né? É para entrar, para comerem o que colocarem à mesa para eles, né? E como que é para eles fazerem, né? A obra tem aqui. E aqui então, João Batista enviou
dois discípulos deles para perguntar para o Senhor Jesus. Imagina, ele enviou João Batista, aquele que anunciou a vinda do Salvador, né? Ele enviou dois discípulos dos dele para perguntar para o Senhor Jesus se o Senhor Jesus era o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, era o Messias, ou eles teriam que esperar outro. Imagina para você ver, se João Batista batizou o Senhor Jesus. Aqui no capítulo 3, né? No capítulo 3, versículo 13, tem o batismo de Jesus. E quando nosso Senhor Jesus Cristo ia chegando lá, ele disse: Eis aí o Cordeiro, né? Vamos ver aqui como que João falou. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João punha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim. Nosso Senhor, o João Batista sabia que nosso Senhor era o amado Filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, e que ele era o Messias. E tanto é que João disse: Eu é que tenho que ser batizado por ti. Mas tu vens a mim. E daí, né? E daí o Senhor Jesus disse: Deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, porque nosso Senhor disse: Deixa por agora, né? Que ele tinha que deixar João, ele tinha que o João deixar, assim que João batizar o Senhor Jesus, né? Para que ficasse o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que foi batizado nas águas, né? Para que a gente também siga esse exemplo de nosso Senhor, de nosso Salvador, de nosso Senhor, né? Nosso Criador, junto com Deus Todo-Poderoso, né? O nosso Salvador, né? O nosso Senhor, né? Então nós precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo foi para que João batizasse ele, porque ele teria que ser batizado para que nós hoje nos batizemos também. E nas águas do rio, né? Nas águas do rio. Tem muitos batismos em piscinas, né? Mas aqui nosso Senhor batizou nas águas dos rios, do rio, né? Então, olha, né, para você ver como é difícil pra gente, imagina hoje em dia, né? Pra gente fazer a obra, né? Trabalhar na obra de nosso Senhor. Como é difícil. Porque imagina, olha se João tinha batizado o Senhor Jesus, ele sabia de certeza, né? Mas aí chegou um momento, João estava preso, né? Aconteceu, imagina quanto tanto sofrimento, né? E aí João mandou os discípulos lá perguntar para o Senhor Jesus se era ele, o Messias que havia de vir, ou eles tinham que esperar outro, né? Aí o Senhor Jesus mandou os sinais, olha pelos sinais, pelos frutos, né? Mandou dizer para eles, ó, o ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes, o que estava ouvindo, que era a palavra de Deus, né? Palavra de salvação, né? Palavra de arrependimento, né? Para nós nos arrependermos, né? Para sermos perdoados e daí por diante sermos salvos, não é mesmo? Então, ide vede, anunciar João as coisas que ouvis e o que vê, e o que vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar no Senhor Jesus. Não é mesmo? Olha, amados, eu vejo o nosso pastor pregando lá na igreja, né? Eu vejo ele pregando a palavra de Deus, hoje mesmo. Ele pregando a palavra de Deus, e eu vejo assim como a gente é falho. Como a gente é falho na presença de nosso Senhor. E assim, sabe, tantas coisas acontecem, muitas vezes, né? A gente não concorda com todas as pessoas, a gente não tem aquela concordância com todas as pessoas, né? Um discorda do outro, ai, um julga o outro,
né? A gente é super falho na presença de nosso Senhor, né? Por mais que a gente procura andar corretamente, obedecer a palavra, ver, por mais que a gente vigie a nossa mente, o nosso coração, né? Mas como a gente é falho. E eu creio que isso porque nosso Senhor, em outras palavras, ele explica, né? Que muitas vezes nosso Senhor faz a gente se dar por conta e muitas vezes ele faz a gente permite, né? A gente muitas vezes falhar para a gente não se sentir melhor que o outro, porque nós não somos melhor que ninguém, né? Então nós fomos chamados para servir e não para ser servido. Mas aí não, a gente fica pensando assim, né? Eu fico pensando, me analisando, sabe? Eu digo, mas como eu sou falha? Fico pensando lá comigo, né? O pastor explicando lá, sabe? Ou eu lendo a palavra de Nosso Senhor, eu fico pensando, mas como a gente é falho? Como a gente é falho? E aí, então, só misericórdia de Nosso Senhor para que, né, venha nos perdoar, né? Porque, olha, não é fácil. Olha, pensando bem, não é fácil, né? Não é fácil. Mas a gente sabe que a misericórdia de Nosso Senhor, né? Ela nos alcança. Graças a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus, né? E então, não é fácil. Olha, esse mesmo João teve que mandar perguntar, né? Se tinha que esperar outro ou era ele. E E eles ali, ó, vendo o Senhor Jesus, dá para se dizer, né? Que João, nessa hora que ele mandou os discípulos, a palavra tá falando, né? Ele não estava na frente do Senhor Jesus para perguntar ele. Mas ele viu, né? Ele batizou o Senhor Jesus, ele deve ter visto várias pregações, deve ter, né, visto. João veio para anunciar, né, o Senhor Jesus. Porque nosso Senhor sempre manda um profeta, alguém, sempre manda antes de algum ato de nosso Senhor, sabe? Ele sempre manda alguém anunciar. Um anjo, um profeta, né? Ele sempre manda alguém anunciar. Por isso que nosso Senhor diz que é para nós ouvir, né? Os nossos pastores, ouvir as pessoas do Senhor, né? As irmãs, os irmãos que tem, né, trazido a palavra para nós ouvir, porque nosso Senhor usa nós, usa as pessoas, né? Então, o João, né, tinha vindo para anunciar que o Senhor Jesus Cristo estava vindo, que ele ia chegar, é que nem agora, né? Nosso Senhor está usando de vários meios, vários, televisão, rádio, é pregação no Facebook, nas redes sociais. Olha, nosso Senhor tem usado de várias e várias formas para avisar que Ele está perto, que é para nós nos arrepender, é para nós pedir perdão, porque Ele está perto a vinda, está perto o grandioso dia do Senhor, o dia que o Senhor Jesus Cristo vai aparecer no céu com os milhares de anjos dele e para buscar cada um de nós. Os anjos vêm pegar nós, né? Para levar com o Senhor Jesus. Imagina esse grandioso dia. E ai daquele que ficar. Coisa mais triste será aquele que ficar. Por quê? O que ficar vai ser muito triste. Muito triste, porque quem vai mandar no mundo daí não vai estar mais o Espírito Santo do Senhor, que faz a gente ter respeito, né? Que faz a gente ter respeito, faz a gente ter amor, faz a gente ter caridade uns com os outros, fazem a gente ter harmonia, ter união. Não vai ter mais isso. Porque quem vai mandar será o inimigo de Deus e nosso inimigo. E aí então, ele está anunciando, como ele mandou João anunciar a vinda dele, né? Naquela época. Agora, ele está usando as pessoas para anunciar que está perto do Senhor Jesus Cristo vir. E está muito perto, amores. Olha, pelos acontecimentos a gente não sabe,
porque nosso Senhor disse, né, que ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas ele deu para nós, ele disse, como que ele falou? Aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. E o que o Espírito está falando para as igrejas é os sinais que estão acontecendo. Que o Senhor Jesus Cristo falou dos sinais que teria antes da vinda dele. E ele disse: não passará esta geração antes que tudo aconteça. E uma geração tem que, eu não sei se é 80, parece, 80 gerações, né? Eu não sei explicar essa parte das gerações, mas eu sei que nós estamos na geração que o Senhor Jesus Cristo falou. Nós estamos na geração que o Senhor Jesus Cristo falou. Estamos terminando a geração. Parece que vai terminar em 2030 esta geração. E ele disse: não passará esta geração antes que tudo aconteça. Eu não poderia ter falado nesta parte da geração porque eu não tenho entendimento ainda como que é. Eu vou estudar e vou trazer melhor para você. Amém? Como que é essa parte que nós estamos na geração a mesma que nosso Senhor falou que não passará essa geração antes que tudo aconteça. Então, amores, é isso. E aqui nosso Senhor nos falou mais. Aqui, ó. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim, né? Bem-aventurado aquele que não se escandalizar no Senhor. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. No deserto, no deserto a gente não vai ver essas coisas, né? O que nós fomos ver no deserto? Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta. É o próprio Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pois eu agora estou aqui no quarto, não é mesmo? Estou separada aqui no quarto, com a porta fechada, para não vir barulho de lá, né? E estou aqui, ó. Dá para se dizer no deserto. Estou aqui, quieta, sozinha, né? Sozinha, mas o Espírito Santo do Senhor, né? Sempre junto, né? A gente crê, o anjo do Senhor também. Então, aqui, ó, o que nós estamos vendo aqui? Eu vim aqui agora para gravar esse vídeo, você assistindo aí. Não viemos procurar algo, né? Humano, algo assim, algo que não tem importância. Nós viemos procurar, sim, um profeta, o Senhor Jesus, e muito mais que um profeta, o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que pode todas as coisas, aleluia, o Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Viu? Está escrito dele. Que diante da face dele, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, envia o anjo, né? Que preparará diante de ti o teu caminho. O João preparou, né? Para o Senhor Jesus o caminho, ele que explicou, ele que falou às nações. E agora nosso Senhor está falando a nós que está perto a vinda dele. Está perto a vinda dele, do Senhor. Eu sou como você, estou aqui falando, mas eu sou como você. Sou falta de entendimento, tenho minhas falhas, né? Mas tenho minhas virtudes, também tenho minhas qualidades. E uma das qualidades maravilhosas, que é a primeira, né? É a fé em nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Assim como você tem a fé, creia, reconheça que você é falho, que você é falha,
Peça perdão. O nosso Senhor, Ele está pronto a perdoar. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo, mas é por Ele que a gente chega até Deus. É pelo Senhor Jesus Cristo, não tem outra porta para a gente entrar, para que a gente possa alcançar o Deus Todo-Poderoso, para que a gente possa alcançar o reino dos céus. É através somente do Senhor Jesus Cristo. O resto é engano, amados meus. É engano, é somente através do Senhor Jesus Cristo que nós podemos chegar à presença de Deus. Amém? Amém? Não tem outro intercessor. O nosso intercessor é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo do Senhor que nos ajuda nessa batalha, nessa batalha, né, pra gente, porque pra gente deixar o mundo para seguir o Senhor Jesus, a gente tem que batalhar contra a nossa vontade. Contra a nossa vontade mesmo. Nós temos que batalhar contra a carne, contra a vontade da carne, contra nós mesmos, sabe? Deixar dos nossos velhos hábitos, das nossas concupiscências, dos nossos enganos, deixar de tudo que não presta para nós seguirmos um exemplo, uma boa conduta, um bom exemplo. Aí tem pessoas que dizem assim: ah, mas fulano assim, ó, o testemunho do fulano não é um testemunho bom. E daí isso afasta as pessoas. Mas, amores, claro que o nosso testemunho não é bom de antigamente. Depois que nós fomos perdoados pelo Senhor Jesus, que nosso Senhor Jesus nos resgatou, né? Aí é que nós vamos começar a ter um bom testemunho. Porque daí nós vamos começar a seguir o nosso Salvador. Mas antes não, antes a gente estava no mundo, não tem como nós trazer bom testemunho de lá do mundo. Que a gente até faz questão de esquecer aquele tempo, porque é um tempo que nos angustia, que nós não queria ter passado por esse tempo. É um tempo muito ruim, o tempo do mundo. Mas as pessoas não entendem. Tem muitos que estão no pecado e acham muito bom estar no pecado, parece. Eles são escravos do inimigo, o inimigo escraviza eles, faz eles se sentirem bem daquela forma. Isso é triste, é triste as pessoas sendo enganadas dessa maneira. Mas siga o Senhor Jesus Cristo. Peça a Ele, peça ao Espírito Santo para que nos ajude, né? Que te ajude, que nos ajude, né? Eu peço também, né? Porque sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir fazer nada também, né? Vamos pedir a Deus, em nome do Senhor Jesus, e o Espírito Santo do Senhor, pedir para o Espírito Santo, para nosso Senhor nos conceder o Espírito Santo. Imagina se ele não vai permitir, como ele disse na palavra dele aqui. Imagina se ele não vai dar o Espírito Santo para quem pedir. Não vai permitir. O Espírito Santo do Senhor é um homem igual ao Senhor Jesus. É um homem em forma humana. Homem não humano, né? É o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então tenha certeza dessa luz maravilhosa, desse poder que vem dos altos céus, que ninguém consegue apagar, ninguém consegue exterminar, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é vencedor. Ele sempre venceu e sempre vencerá. Ele é o único, verdadeiro e santo. Foi ele quem criou tudo. Foi ele que criou até mesmo o inimigo, porque o inimigo era um anjo do Senhor. Era um anjo do Senhor lá no céu. Ele que ministrava os louvores a Deus. Mas ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou e ainda juntou um monte de anjos, uns quantos anjos, fez com que os anjos acreditassem nele. E aí fez com que aqueles anjos se perdessem. Imagina, aconteceu no céu isso aí. E aí ele quis ser mais do que Deus. Porque Deus fez dele um anjo lindo, né? Muito lindo. E deu poderes para ele. Não todos os poderes, mas deu um pouco de poder para ele.
E aí então ele quis se sentir mais do que Deus. E aí então ele foi expulso do céu junto com todos aqueles que obedeceram a ele. Por isso que, por exemplo, se eu estou fazendo mal hoje e eu tenho os que estão em volta de mim me obedecendo, fazendo mal junto comigo, não só eu caio, como cai todos os que estão junto. Entende? Você entende? Porque cada um responde por si. Então, obedeceu o mal, não obedeceu a Deus, vai cair junto. E é isso, amores. E aí então, né? Ah, aí então o inimigo foi expulso para a terra. Foi expulso de lá do céu para a terra. Junto com ele todos esses anjos. E foi milhares, eu acho, nem sei quantos, né? Mas foram muitos anjos, né? Que são os demônios que hoje, né? Que a gente não vê, graças a Deus, nem queremos ver, mas que trazem tribulação, que trazem contenda, né? Que fazem as coisas erradas. Então, tudo que tem de errado, né? É esses demônios que fazem. Esses anjos decaídos que ouviram a voz do inimigo. E aí o inimigo se transformou na coisa mais. Deus transformou ele na coisa mais horrenda, né? De anjo lindo passou a ser um monstro, um horrível. E segue fazendo mal, porque ele quer ganhar, né, de Deus, mas não tem como ele ganhar, ele é derrotado. Ele é derrotado. Ele já está derrotado, já está sentenciado, já está derrotado. Terá um dia que nosso Senhor, depois que ele vir levar o povo dele, depois que passar os 1000 anos, né? Terá um dia que nosso Senhor virá e exterminará com o inimigo, não vai existir mais. O inimigo e todos os dele. E aí então, né, amores, seguir o Senhor Jesus Cristo, peça perdão, né? Vamos pedir perdão. A gente precisa pedir perdão todos os dias. Não é porque a gente já foi batizado, que está congregando na igreja, está cantando, está adorando nosso Senhor e está fazendo, ah, pregando o evangelho, né, de nosso Senhor. Não é por isso que a gente não precisa pedir perdão. A gente é humano, a gente é falho, a gente tem que reconhecer isso. A gente necessita da misericórdia do Todo-Poderoso. Nós precisamos da misericórdia do Senhor Jesus, do perdão dele, né? E aí então vamos pedir perdão, vamos mudar o nosso jeito de vida, de viver, que é para nós alcançar a salvação, que é a vida eterna, a vida eterna. Imagina a vida eterna junto com o nosso Senhor. Que maravilha, que maravilha. Nós precisamos lutar e batalhar para isto. Não ouça a voz do inimigo, deixa essa vida mundana. Deixa essa vida mundana. Deixe das coisas que agradam ao inimigo e desagradam a Deus. Não faça isso. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor quer habitar em você. Deus não habita em casas, feita por homens. Ele não habita em templos feitos por homens, não. Ele habita em templos feitos por Deus, que somos nós. Nós somos feitos por Deus. Aqui ele habita. Aqui ele habita. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo habita aqui. Então, por isso que nosso Senhor, ele diz: não peque, não faça coisas erradas com seu corpo. Cuida o teu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Não é só o coração, como muitos ensinam. Não, é o corpo todo. Por mais que nós vamos virar pó depois, mas no dia que nosso Senhor ressuscitar nós, o nosso corpo vai voltar, só que vai voltar transformados, mas é o nosso corpo. Então, nosso Senhor, Ele quer o nosso corpo agora, porque é templo do Espírito Santo. Daqui o Espírito Santo vem e fala, e nos usa, e nos cuida. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, amores. Então, cuidar do nosso corpo. Nós precisamos cuidar, zelar pelo nosso corpo. Não se entregar ao pecado.
não se entregar à orgia, bebedice, a mentiragens, coisas que saem de dentro da nossa boca, coisas que não são verdade. Não podemos fazer isso. Nós precisamos ter amor, amor e caridade. E aí nós vamos vencer, porque o Senhor Jesus Cristo vence por nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela tua serva, pelo teu servo, Pai. Do outro lado, meu Deus amado, ouvindo esta palavra, muito obrigado, Senhor Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por este momento maravilhoso, Pai, na sua presença. Obrigado pelo entendimento da sua palavra. Abençoe, Senhor amado, para que nós possamos fazer a obra como o Senhor ordena, Pai. Toque nas pessoas, Pai, nas pessoas, nosso pastor, Pai, nas pessoas, Pai, que lideram nós espiritualmente, que são nossos líderes espirituais. Abençoa para que ouça a sua voz também, Pai. E abençoe, Senhor, a nós que nós possamos fazer, Pai, o que o Senhor nos ordena. Nos protege, nos guarda, nos ilumine, Pai. Ó, Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Nós agradecemos ao Senhor por sua misericórdia, Pai, pelo perdão, Pai, pela promessa da vida eterna, Pai, que nós cremos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor por tudo e por todos e abençoa, Pai. Abençoa para que todos venhamos pedir perdão, Pai, sermos perdoados pelo Senhor e possamos ser salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Todo-Poderoso, clamamos ao Senhor por perdão, por misericórdia e abençoa cada um de nós, Pai, pois somos falhos muitas vezes. Muito obrigado, Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Amém, amém e amém. Obrigada a você que passou esses minutos com nós. Muito obrigado. Que nosso Senhor continue abençoando a sua vida, lhe protegendo, lhe guardando. E que a sua vida siga rendendo frutos para o reino dos céus. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Um abração e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém?